E a partir daí, cara, a gente foi criando os estúdios Flow, né? Da maneira como tá hoje. Tem um monte de programa, coisas novas surgindo, né? A gente acabou de lançar o Flow News, por exemplo, que tem lá, faz parte do projeto lá o Tramontina, a Marcela Hall, tem uma galera legal demais fazendo lá o projeto. E acabou virando um grupo, né? Com um monte de programa, um monte de... Eu sei que tá bonito falar isso hoje, mas um monte de vertical, cada fazendo as suas próprias parece coisas. Parece que é fácil, né? Por isso que eu gosto dessa história. Cara, foi um rolê, assim. Até porque a visão que a gente teve... Você falou no começo, você fala que a gente começa esse movimento de videocast e tal, e é verdade, porque nesse mesmo ano, aí, em 2020, quando a gente começa a ganhar dinheiro e a gente olha para o mercado e vê que que não tem ninguém, o Cauê Moura já tinha parado, não tinha ninguém fazendo, né, o que a gente estava fazendo. E a gente olha e fala assim, cara, dá pra gente ser dono desse bolo inteiro, é um bolo pequenininho. A gente pode ser dono de uma fatia de um bolo bem maior. Então vamos acelerar. Não acho que eles não iam surgir, mas vamos acelerar novos programas para que haja um mercado, para que haja uma cena, né? Então aí nesse momento a gente começa a ceder o nosso estúdio e a inclusive convencer outras pessoas a criar conteúdo parecido com o nosso. Tanto que nessa época o nosso estúdio era absolutamente disputado. A gente tinha que disputar com os caras que faziam programas lá também. Então, ficava lotado. Também ajudava nas despesas, né? Claro. Nessa altura. Não, a gente que fazia tudo. Mas era do nosso interesse também, certo, né? Certo. A gente ajudou bastante gente. No fim, para que houvesse um mercado, para que houvesse uma cena. Entendi. Porque aí você então, assim, até porque o custo que a gente tinha era, sei lá, a gente pagava o aluguel da casa, a gente já tinha os equipamentos, então assim, não tinha um custo recorrente. E a gente também era muito amador nesse lance de ser empresário, né? A gente não é exatamente empresário. Tanto que antes de começar aqui, você falou que, pô, eu tenho que gerir, não sei o quê. Cara, eu preferi ter um gestor profissional, né? Tá eu certo. não sei se eu sou muito bom nessa parte, não. Aí, cara, vão surgindo esses novos programas. E a gente era meio ruim de contrato, né? Então aconteceram algumas coisas que eu não esperava, mas a verdade é que a gente teve sucesso no lance de criar um cenário, de criar um mercado. Hoje tem um monte de programa absolutamente sustentável e que ganha muito dinheiro, inclusive, usando... Alguns a gente criou, outros a gente deu consultoria, assim, mas muitos deles dos que existem hoje, não estou nem falando que são inspirados na gente. A gente botou a mão diretamente. E eu digo isso só porque, cara, para mim eu me sinto homenageado toda vez que surge um programa desse parecido com esse, porque tá acontecendo o que eu queria. É claro que o mercado acaba andando para uns lados que a gente não espera ou que a gente acha meio estranho, mas a verdade é que ele tomou vida. E acaba sendo bom para todo mundo. Claro. Né? Até para mim aqui. Verdade. E a gente, usando o que a gente já sabia fazer, a gente foi criando os nossos próprios programas também, que nos nossos moldes e tal, olhando para o mercado e falando, cara, não tem ninguém fazendo isso. Então vamos fazer. Por exemplo, nosso primeiro autoral, fora o Flow, foi o Vênus, que é o codinome era Flow Delas, que era como se fosse a ideia sempre foi como se fosse um Flow, só que a visão de mundo de duas mulheres. Porque o Flow é a visão de mundo de dois caras, né? Então vamos fazer de duas mulheres. Aí depois vem vem o Prosa Guiada, que é apresentado... Agora tá numa pausa, mas era apresentado pela Amy White, que é uma atriz pornô. O Noir, que voltou agora junto com o Flow News, que é a visão de mundo de pessoas pretas. Na época era o Paulo Santos, misturei o nome dos dois. Paulo Cruz e Alê Santos. Aí funcionou por bastante tempo também. Então a gente hoje tem um de ciência, tem o de esporte. Você virou uma televisão, que era antiga televisão, mais ou menos isso, né? Num porte bem menor, com uma receita muito menor. Mas, cara, a ideia é criar conteúdo nos nichos que a gente identifica que
que são interessantes. E nem sempre, eu não tô falando de necessariamente de nichos que são viáveis financeiramente. Tô falando de coisas que eu gostaria de ver no mundo. Uhum. Por exemplo, a gente fez um estúdio lá no meio do Capão Redondo, cara. Que é Legal. lá na favela do Jangadeiro, que é um prédio, é uma casa de um tiozinho, altona, e ele não estava usando a última parte lá, a gente alugou dele, reformamos, fizemos um estúdio lá, e o Ferrez, que é um escritor, ele faz lá o programa lá no meio da favela. Então é louco porque, vamos lá, ele levou o Haddad no meio da favela. Que legal. Eu acho sensacional, cara. Maravilhoso, claro. Então, assim, são coisas Isso que... não te dá necessariamente lucro. Não, nenhum, nem espero. Nem espero. Não espero nem que retorne o dinheiro que a gente investiu no estúdio. Na reforma. Mas foi um momento que a gente tinha bala para fazer o que a gente achava legal, né? Esse momento tá voltando, inclusive.